prezados irmãos, em continuidade ao projeto Reflexões Diárias, nós abordaremos o princípio da reencarnação. Importante considerar que a reencarnação é uma lei universal, não é um privilégio e nem criação do Espiritismo. Várias religiões da antiguidade já reconheciam a encarnação. Nós vamos ver entre os egípcios, entre os hindus, entre os hebreus, que eles então já entendiam que o espírito reencarnava e que também havia a lei de ação e reação. A diferença básica do Espiritismo é que nós, além do princípio da reencarnação, nos vinculamos à lei do progresso, à lei da evolução. De tal forma, o Espiritismo nos mostra, como nós já podemos ver, que o espírito não retroage, mas que ele sempre evolui, enquanto que outras religiões, elas então afirmam a possibilidade do espírito reencarnar em animais ou retroagir. Nós vamos ver que dentro do Evangelho, em Mateus 11, 12, 15 a 15, Jesus nos fala claramente sobre o princípio da reencarnação. Nós preferimos esta passagem porque ela é bem clara, bem objetiva, enquanto outras, por exemplo, que tratam do assunto, elas às vezes não deixam com tanta clareza. Aqui, nessa passagem, Jesus fala que desde os dias de João Batista até agora se faz violência aos reinos dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então João Batista, foi primo de Jesus, que o batizou, e que foi, conforme nos mostra o Evangelho, o seu predecessor, aquele que veio abrir os seus caminhos, preparar o caminho para que ele pudesse pregar o seu Evangelho. E Jesus fala que até João Batista houve violência nos reinos dos céus. Por quê? Jesus veio nos trazer a lei do amor, da caridade. E até então, preponderava a lei mosaica, preponderava então olho por olho, dente por dente. Todos profetizaram até João. E ele fala então que João Elias, que é o apóstolo João, que havia de vir, já havia vindo, e que era o João Batista. Então aí ele nos mostra a encarnação. E nós vamos encontrar lá no Velho Testamento, no livro de Malaquias, essa profecia a que Jesus se refere. Está em Malaquias 3:1, a seguinte passagem. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então o profeta Malaquias, ele fala: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então ali é nos mostrada a vinda do Cristo. E nos mostra que ele então enviará um mensageiro, que é João Batista, antes dele. E que Jesus então viria ao templo dele, no momento em que Jesus é batizado por João. E João fala que ele não tinha competência para fazer o batismo do Cristo, porque ele não tinha a competência nem para desatar as sandálias do pé do Cristo, reconhecendo então a soberania do Cristo. Mas então Cristo é o mensageiro da aliança, o Senhor dos Exércitos. E completando essa profecia, esse mesmo profeta Malaquias, no último livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 5, fala de forma bem clara: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias então teve essa revelação mediúnica através do Cristo, podendo então ver que o profeta Elias iria reencarnar, sendo então o predecessor do Cristo, como foi João Batista. E é importante ressaltar que Elias, no Velho Testamento, foi um dos mais importantes profetas que a Bíblia cita, com trabalhos maravilhosos, com curas, predições, um grande profeta, um grande médium. Mas ele cometeu um grande erro em sua vida. Em determinado momento, havia outra religião, que era aqueles adoradores de Baal. E aqueles profetas, então, que eram idólatras e que não criam no Deus verdadeiro,
ele então faz uma aposta para eles, para que eles pudessem abandonar aquela idolatria, que era contrária à lei de Deus, porque lá nos 10 mandamentos, no primeiro diz, não adorará outros deuses. E Elias, que era Elias na ocasião, faz a seguinte aposta: olha, nós vamos colocar um grande boi num altar, e não vamos colocar nenhum fogo, e vocês vão orar. E se vocês orarem, e esse boi se queimar, eu desisto de meu Deus, e todos os seus deuses então serão os deuses de Israel. Ao contrário, se eu orar e esse boi pegar fogo, vocês vão desistir então da idolatria e vão seguir o Deus verdadeiro. E assim é feito. E aqueles 40 ou mais, não me recordo se era 40 ou 400 sacerdotes, começam então a fazer a adoração e ficam quase o dia inteiro e não conseguem fazer com que queime aquele boi que estava preparado para adoração. No momento então que termina o tempo deles, Elias determina que joguem água sobre aquele boi e molha toda a lenha e deixa encharcado. Ele então faz uma oração. E ao fazer a oração desce um fogo do céu e queima então todo aquele boi, toda aquela lenha. Quando isso acontece, Elias então faz o seguinte: ele manda cortar a cabeça de todos aqueles sacerdotes. E aí o que acontece? João Batista vem no seu ministério. E quando ele então está realizando o seu ministério, ele entra então em guerra com Herodes, porque Herodes então ele adulterava com a mulher do seu irmão. E em razão disso, a mulher do seu irmão manda prendê-lo. E aí no dia em que Salomé, que era filha dela, vai dançar, e ela, João Batista então, e o rei então, manda que ela escolhesse o presente que ela queria. E orientada pela mãe, que tinha então raiva de João Batista, pede o quê? A cabeça de João Batista numa bandeja. Então, confirma-se aí mais uma vez a lei de ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas, por outro lado, nós vemos também a bondade e misericórdia de Deus, que ao invés de, pelo erro de Elias, tê-lo condenado ao inferno, lhe dá a oportunidade de reencarnar. E reencarnar numa condição nobre, como mensageiro, como aquele que vai abrir o caminho do Cristo. E o próprio Cristo fala que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o melhor. O que quer nascido de mulher? Nascido de mulher é aquele que ainda precisa reencarnar. Quando Cristo fala, eu sou o Filho do Homem é aquele que não precisa reencarnar. Então, volta Elias, como João Batista, arrepende-se de seus pecados, expia suas faltas e, dentro do seu trabalho então regenerador, é considerado então o maior dentre os homens, aqueles que precisam de reencarnar. De tal forma que provavelmente após essa encarnação já se torna Filho do Homem, ou seja, já não há mais necessidade de que ele volte a encarnar. Então, na questão 167, isso é bem claro, quando Kardec pergunta qual o fim objetivado pela reencarnação. E a espiritualidade nos mostra expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? É o caso que acabamos de expor. Se existisse um inferno e se Elias, por cometer aqueles assassinatos, fosse para o inferno eterno, ele não teria a oportunidade de melhorar, de crescer, de progredir. Onde estaria a justiça de Deus? Que criaria uma alma, um espírito. Que esse espírito, como ignorante, tem toda a tendência, toda a capacidade, toda a certeza de errar. E errando, iria então para o fogo eterno. Não, pelo contrário, nós vamos ver então que ele dá essa oportunidade de melhoramento, assim como deu a Elias, que renasce como João Batista, e que o próprio Cristo fala que era o maior, e que provavelmente agora já é um espírito de luz que não precisa mais reencarnar. Mas essa questão da reencarnação, algumas pessoas com que a gente pergunta falam o seguinte: se existe reencarnação, por que a população da Terra cresce? Se a pessoa vai e volta, a população tinha que ser estável. Aí nós vamos ver a questão 172, em que Kardec pergunta: as diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Se todas as existências nossas fossem na Terra, a população da Terra, logicamente, não poderia crescer.
Teria que ser a mesma do início ao fim, uma vez que não estão sendo criados novos espíritos, que estão apenas reencarnando espíritos que por aqui já passaram. Mas então vamos ver o que a espiritualidade nos esclarece. Ela fala que não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então nós reencarnamos em diversos mundos. Nós somos então seres, universais, não apenas terrestres. E de acordo então com a nossa necessidade de evolução, de conhecimento, de crescimento, nós iremos estar em determinados períodos em determinados mundos. E a Terra é um dos mais materiais, ou seja, um mundo de prova e expiação. Outra questão também que é muito levantada por aqueles que questionam a reencarnação é a questão da lembrança das reencarnações anteriores. Se eu reencarno, por que eu não lembro do meu passado? Isso também é muito importante, porque na questão 392 é perguntado para a espiritualidade: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E o Espírito de Verdade nos fala: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta essas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, o que acontece? Nessa expiação das nossas faltas, reparação dos nossos erros, nós recebemos em nossas famílias como filho, como esposo, como marido, como mulher, como pai, como mãe, ou no nosso trabalho, como chefe, companheiro de trabalho, amigos, pessoas que em outras encarnações são nossos devedores ou que nós somos devedores deles, que nos tiraram a vida ou que nós tiramos a vida deles, que nos roubaram ou que nós roubamos deles, que frustramos o amor deles, que enganamos. Então, é nos dada oportunidade de reparação. E a só título de exemplo, imagine se você fosse casado e que seu marido ou sua mulher, você tivesse a certeza e o conhecimento que em outra vida ele te humilhou, te maltratou e que à noite ele te matou, te assassinou para ficar com outra pessoa e para ficar com seu dinheiro. Você teria coragem de casar com essa pessoa? Você teria coragem de voltar a dormir com essa pessoa? Não. Então, só nesse exemplo para que a gente então veja que a bondade de Deus nos dá a oportunidade de nós apaziguarmos o nosso passado, de entrarmos então em sintonia com o bem, de podermos então reconduzir a nossa vida de forma perfeita, de tal forma que todos nós então no futuro também seremos espíritos amigos, pacíficos, esqueceremos o ódio, esqueceremos todas as desventuras e alcançaremos a felicidade juntos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre tal é a lei. Allan Kardec nos fala. Que Cristo nos abençoe e nos auxilie, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, e a espiritualidade amiga por esta oportunidade grande que nos dá de aprendizado, de crescimento, de reflexão, e que cada um de nós possa, neste momento, possamos nos unir em prece para a melhoria do mundo, para a nossa melhoria e para a paz espiritual da Terra. Um grande abraço a todos.